Mal posso esperar para levar minha filha ao altar. Comentei com meu genro enquanto observávamos Helena escolher flores para o buquê. Ricardo me olhou por cima da taça de vinho, e seu sorriso me gelou a espinha. Não era o sorriso de um noivo apaixonado. Era frio, calculado, como se ele soubesse algo que eu desconhecia. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. 3 meses depois, eu descobriria uma verdade que destruiria minha família de formas que eu jamais poderia imaginar. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Era uma tarde de sábado ensolarada em São Paulo quando tudo começou. Eu, Antônio Fonseca, aos 63 anos, havia construído um império do zero. Comecei vendendo peças automotivas em um pequeno box no Bom Retiro. E ao longo de 40 anos, transformei aquilo em uma rede de concessionárias que se espalhava por todo o estado. Minha fortuna era considerável, algo em torno de 80 milhões de reais. Mas o que realmente me enchia de orgulho não era o dinheiro. Era minha filha, Helena. Helena tinha 32 anos, formada em administração pela Fundação Getúlio Vargas, e trabalhava comigo na empresa. Ela era minha única herdeira, o único pedaço que me restava de minha falecida esposa, Mariana, que havia partido há 10 anos vítima de um câncer agressivo. Desde então, Helena e eu nos tornamos inseparáveis. Eu vivia para ela, e ela parecia retribuir esse amor com dedicação e carinho. Quando Helena me apresentou Ricardo 6 meses antes daquela tarde fatídica, eu quis acreditar que finalmente ela havia encontrado a felicidade que merecia. Ricardo Almeida tinha 35 anos, era advogado, formado pela Universidade de São Paulo, com mestrado na área de Direito Empresarial. Ele era articulado, educado, sabia falar sobre negócios, arte, política. Usava ternos italianos, dirigia um Mercedes importado e frequentava os mesmos clubes que eu. No início, confesso que fiquei impressionado. Ricardo parecia o genro perfeito. Ele tratava Helena com gentileza. Sempre chegava no horário combinado para os jantares em família. Trazia presentes adequados, nada exagerado, mas sempre de bom gosto. Conversava comigo sobre a empresa, dava sugestões inteligentes sobre expansão de mercado e investimentos. Era difícil não gostar dele, mas aquele sorriso naquela tarde mudou tudo. Estávamos na floricultura mais exclusiva de Jardins. Helena havia insistido que eu a acompanhasse para escolher as flores do casamento, marcado para daqui a 3 meses. Ricardo também estava lá, supostamente ajudando, mas passava mais tempo no telefone do que prestando atenção nas rosas e lírios que minha filha analisava com tanto cuidado. Papai, o que você acha dessas orquídeas brancas para o altar? Helena me perguntou, seus olhos brilhando de alegria. São lindas, minha filha. Sua mãe adoraria. Respondi, sentindo o aperto familiar no peito sempre que mencionava Mariana. Foi nesse momento que me virei para Ricardo e, tomado pela emoção do momento, pela felicidade de ver minha filha tão radiante, disse aquelas palavras que se tornariam proféticas. Mal posso esperar para levar minha filha ao altar. Ricardo desligou o telefone, guardou-o no bolso e me encarou. Seus olhos escuros pareciam penetrar em mim, avaliando, medindo. E então, ele sorriu. Não foi um sorriso caloroso de cumplicidade entre sogro e genro. Foi um sorriso que durou apenas 2 segundos, mas que carregava algo sinistro, algo que fez meu instinto empresarial, aquele que me guiou por décadas de negociações difíceis, acender um alerta vermelho. Eu também mal posso esperar, seu Antônio. Ele respondeu, sua voz perfeitamente controlada, mas seus olhos dizendo algo completamente diferente. Helena não percebeu nada. Ela estava absorta nas flores, conversando animadamente com a florista sobre arranjos e cores. Mas eu percebi, e naquela fração de segundo, tudo mudou. Naquela noite, deitado em minha cama king size na mansão de Alphaville, não consegui dormir. A imagem daquele sorriso me perseguia. Liguei o abajur às 2 da manhã e peguei meu tablet. Comecei a fazer algo que, em retrospecto, deveria ter feito há meses. Comecei a investigar Ricardo Almeida. A primeira busca no Google
Trouxe resultados esperados. Um perfil no LinkedIn impecável. Formação acadêmica verificável. Alguns artigos publicados em revistas jurídicas. Havia fotos dele em eventos sociais, sempre bem vestido, sempre sorrindo. Tudo parecia legítimo demais, quase cuidadosamente construído. Algo me incomodava. Eu não havia chegado onde estava sendo ingênuo. Aprendi ao longo dos anos que quando algo parece perfeito demais, geralmente há uma razão. Peguei meu telefone e liguei para Maurício, meu advogado pessoal há 25 anos, e também um dos meus melhores amigos. Antônio, são 2h15 da manhã. A voz rouca de Maurício atendeu. Eu sei, Maurício, e me desculpe, mas preciso que você faça algo para mim com discrição total. Houve uma pausa. Maurício me conhecia bem o suficiente para saber que se eu estava ligando àquela hora, era sério. Estou ouvindo. Preciso de uma investigação completa sobre Ricardo Almeida. Discretamente. Helena não pode saber. O noivo dela? Antônio, o que aconteceu? Apenas um pressentimento. Você sabe que meus pressentimentos geralmente estão certos. Maurício suspirou. Vou colocar meu investigador particular nisso amanhã mesmo. Mas, Antônio, se não houver nada, você precisa deixar sua filha ser feliz. Se não houver nada, eu serei o primeiro a admitir que estava errado e abraçarei esse rapaz como um filho. Mas se houver algo, Maurício, eu preciso saber antes que seja tarde demais. Desliguei e tentei dormir, mas o sono não veio. Fiquei olhando para o teto, lembrando-me de quando Helena era pequena, de como ela corria pela casa, de como Mariana e eu planejávamos seu futuro. Mariana sempre dizia que eu era protetor demais, que precisava deixar Helena crescer e cometer seus próprios erros. Mas aquele sorriso de Ricardo não era sobre Helena cometer erros. Era sobre algo muito mais sombrio. Os dias seguintes foram de tortura silenciosa. Eu mantinha as aparências. Sorria durante os jantares de família, discutia detalhes do casamento. Mas por dentro uma tempestade crescia. Helena estava radiante, planejando cada detalhe da cerimônia que aconteceria no Clube Hípico de Santo Amaro, onde eu era sócio há 30 anos. Seriam 300 convidados, banda ao vivo, decoração que custaria mais de R$500 mil. Nada era demais para minha princesa. Ricardo continuava sendo o genro perfeito. Ele vinha jantar em casa 2 vezes por semana. Sempre pontual, sempre charmoso. Conversávamos sobre negócios, sobre o mercado imobiliário que ele alegava acompanhar de perto. Ele mencionava casos que havia ganhado, clientes importantes que representava. Tudo parecia impecável, mas eu não conseguia afastar aquele sorriso da minha mente. Uma semana depois da ligação para Maurício, durante um jantar, Helena fez um anúncio que me pegou desprevenido. Papai, o Ricardo e eu estávamos pensando. Depois do casamento, ele vai se juntar à empresa. Com a experiência dele em direito empresarial, ele pode cuidar de toda a parte jurídica e de expansão. Quase engasguei com o vinho. Como assim, minha filha? Ricardo se inclinou para frente, suas mãos perfeitamente entrelaçadas sobre a mesa de jantar. Seu Antônio, eu sei que isso pode parecer precipitado, mas pense bem. A empresa está crescendo, vocês estão expandindo para o interior. Ter alguém da família cuidando dos aspectos legais, das aquisições, dos contratos, seria muito mais seguro do que depender de escritórios externos. Nós já temos o Maurício. Respondi, tentando manter a voz calma. Com todo o respeito ao doutor Maurício. Ricardo continuou, seu tom perfeitamente medido. Ele tem sua própria firma. Ele divide a atenção entre dezenas de clientes. Eu estaria dedicado exclusivamente aos interesses da família Fonseca. Helena pegou minha mão. Papai, seria perfeito. Imagina eu e o Ricardo trabalhando juntos com você. Seria realmente uma empresa de família. Olhei para minha filha, seus olhos suplicantes, e para Ricardo, cujo rosto mantinha uma expressão de sinceridade cuidadosamente construída. Cada fibra do meu ser gritava para recusar, mas eu não podia fazer isso sem provas concretas. Não podia magoar Helena baseado apenas em um pressentimento. É algo para pensarmos com calma. Respondi diplomaticamente.
Depois do casamento, quando vocês voltarem da lua de mel, podemos sentar e discutir isso adequadamente. Vi um lampejo rápido de irritação nos olhos de Ricardo, mas ele rapidamente o mascarou com um sorriso. Claro, seu Antônio. É uma decisão importante. Temos tempo. Mas aquele lampejo me disse tudo. Ele queria acesso rápido. Ele queria entrar na empresa antes do casamento, e eu havia acabado de colocar um obstáculo em seu caminho. Naquela noite, depois que eles saíram, liguei novamente para Maurício. Preciso desses resultados urgentemente, disse sem rodeios. Meu investigador está trabalhando nisso, Antônio. Mas essas coisas levam tempo. Estamos cavando fundo. Não temos tempo, Maurício. Ele acabou de pedir para entrar na empresa. Houve um silêncio significativo do outro lado da linha. Vou pressionar para termos algo até o final da semana. Os próximos dias foram os mais longos da minha vida. Eu mantinha minha rotina, ia para o escritório, participava de reuniões, revisava contratos, mas minha mente estava sempre voltando para Ricardo. Comecei a observá-lo com mais atenção durante nossos encontros. Notei pequenas coisas que antes haviam passado despercebidas. Suas histórias nunca incluíam amigos próximos. Ele mencionava colegas de trabalho, mas nunca amigos de infância, companheiros de faculdade, ninguém que parecesse ter uma conexão genuína com ele. Quando Helena mencionava conhecer sua família, ele sempre tinha desculpas elaboradas. Seus pais estavam viajando, sua irmã morava no exterior, seu irmão estava ocupado demais com trabalho. Comecei a fazer perguntas sutis durante os jantares. Ricardo, onde exatamente fica seu escritório? Você conheceu Helena aonde mesmo? Seus pais vão conseguir vir para o casamento? Ele respondia a tudo com naturalidade, mas eu percebia a tensão quase imperceptível em seus ombros, a maneira como seus dedos se apertavam levemente antes de responder. Ele estava sempre em guarda, sempre calculando. Foi numa quinta-feira à noite, exatamente 10 dias depois da conversa na floricultura, que Maurício finalmente me ligou. Antônio, precisamos conversar. Pessoalmente agora. Meu coração disparou. Você encontrou algo. Encontrei muita coisa. Estou indo para sua casa. Estarei aí em 30 minutos. Desliguei e olhei para o relógio. Eram 10 da noite. Helena havia saído para jantar com as amigas, uma despedida de solteira antecipada. Eu estava sozinho em casa com os empregados. Dispensei todos mais cedo, dizendo que tinha trabalho para fazer e não queria ser incomodado. Maurício chegou pontualmente, carregando uma pasta de couro marrom desgastado. Seu rosto estava sério de uma forma que eu raramente via. Nos sentamos na biblioteca, um cômodo que eu sempre amei, com suas estantes de mogno cheias de livros que eu havia colecionado ao longo dos anos. Maurício abriu a pasta e começou a tirar documentos, espalhando-os sobre a mesa de centro. Antônio, prepare-se, porque o que eu vou te contar vai mudar tudo. Peguei uma dose de uísque que havia me servido e fiz um gesto para que ele continuasse. Ricardo Almeida não é quem ele diz ser. Bem, tecnicamente, ele é Ricardo Almeida, mas há muito mais na história dele do que ele contou. Maurício pegou o primeiro documento. Ele é advogado de verdade, formado pela USP. Isso é verdade. Mas há 15 anos, ele trabalhou em um escritório que foi envolvido em um escândalo financeiro massivo. O escritório representava uma empresa de investimentos que, na verdade, era um esquema Ponzi, que desviou mais de 100 milhões de reais de investidores. Senti meu estômago afundar. Ele foi indiciado? Não. Ele era júnior demais na época e conseguiu argumentar que não tinha conhecimento do esquema. Foi inocentado, mas seu nome ficou marcado. Desde então, ele nunca mais conseguiu trabalhar em escritórios de prestígio. Então ele trabalha onde? Maurício pegou outro documento. Ele tem um pequeno escritório em um prédio comercial na Zona Leste. Atende principalmente casos menores, divórcios, pequenas causas trabalhistas. Nada dos grandes clientes corporativos que ele menciona. E o Mercedes, as roupas caras. Alugados ou comprados com crédito. Ele tem dívidas, Antônio. Muitas dívidas. Cartões de crédito no limite, empréstimos pessoais.
Ele deve mais de 500 mil reais. Minha mão apertou o copo com tanta força que pensei que ele fosse quebrar. Mas tem mais. Maurício continuou, sua voz ficando ainda mais sombria. Muito mais. E aqui é onde a história fica realmente obscura. Ele pegou uma foto antiga, meio desbotada. Mostrava um homem de meia idade, magro, com olhos fundos. Você reconhece esse homem? Estudei a foto cuidadosamente. Havia algo vagamente familiar nele, mas não conseguia identificar o quê. Não. Esse é Paulo Mendes. Ele morreu há 6 anos. O nome me atingiu como um raio. Paulo Mendes. Eu conhecia esse nome. Todos no ramo de concessionárias conheciam. O dono da Mendes Automóveis. Exatamente. A concessionária que você comprou há 7 anos por uma fração do valor de mercado porque ela estava falida. Meu sangue gelou. Comecei a conectar pontos que não queria conectar. Maurício, não me diga que... Paulo Mendes era o pai de Ricardo. Bem, não oficialmente. O nome no registro de nascimento de Ricardo é Paulo Almeida, não Mendes. A mãe de Ricardo, Sônia Almeida, teve um caso com Paulo Mendes por anos. Ricardo é filho ilegítimo dele. Levantei-me bruscamente da cadeira, começando a andar de um lado para o outro. A sala parecia estar girando. Então ele sabe que eu comprei a empresa de seu pai. Não apenas isso, Antônio. Ele culpa você pela morte de Paulo. Como assim? Paulo cometeu suicídio. Ele se enforcou no escritório depois que perdeu tudo. Maurício assentiu gravemente. Sim. E nos últimos meses antes de morrer, Paulo estava tentando vender a empresa. Ele tinha várias ofertas, mas você fez uma proposta final que ele não pôde recusar. Só que quando ele aceitou e assinou os papéis, descobriu que havia cláusulas que ele não havia percebido. Cláusulas que basicamente o deixaram sem nada. Minha mente voltou 7 anos no tempo. Lembrava-me daquela negociação. Paulo estava desesperado, sua empresa sangrando dinheiro. Eu havia feito uma oferta justa, ou pelo menos era o que eu pensava. Meus advogados cuidaram de toda a documentação. Mas agora, olhando para trás com a perspectiva do que Maurício estava me contando, percebi que talvez tivesse havido aspectos daquela transação que eu não havia examinado tão de perto quanto deveria. Maurício, aquela compra foi legal. Eu não enganei ninguém. Legalmente, sim, foi tudo acima do nível. Mas Paulo se sentiu enganado. Nos dias antes de morrer, ele deixou uma carta. O investigador conseguiu uma cópia. Nela, ele fala sobre ter sido destruído por homens como Antônio Fonseca, empresários que se aproveitam do desespero alheio. Senti-me como se tivesse levado um soco no estômago. Eu não sabia que ele estava tão mal. Eu fiz uma oferta de negócios. Eu sei disso, Antônio. E qualquer pessoa racional sabe disso. Mas Ricardo não é racional quando se trata de você. Ele te culpa pela destruição de sua família, pela morte de seu pai, por tudo. Voltei a me sentar, sentindo o peso de anos sobre meus ombros. Então, tudo isso, o relacionamento com Helena, o pedido de casamento é vingança. Parece que sim. E tem mais. Ricardo não conheceu Helena por acaso. Ele a procurou. Maurício tirou mais documentos da pasta. Há 6 meses antes mesmo de conhecer Helena oficialmente, Ricardo estava fazendo perguntas sobre ela, frequentando os mesmos lugares que ela, aparecendo nos mesmos eventos. Foi tudo calculado. Ele está usando minha filha para me atingir, sussurrei, a raiva começando a substituir o choque inicial. Sim, e o pior é que Helena está completamente apaixonada. Ela não faz ideia de quem ele realmente é. Fiquei em silêncio por vários minutos processando tudo. A traição era pior do que eu poderia imaginar. Não era apenas um homem depois do dinheiro da minha família. Era alguém motivado por uma vingança profunda e pessoal. O que eu faço agora, Maurício? Como eu conto isso para Helena? Maurício suspirou pesadamente. Essa é a parte difícil, Antônio. Se você simplesmente mostrar essas informações para ela, Ricardo pode alegar que você está fabricando evidências porque não aprova o relacionamento. Ela está apaixonada. Amor cega. Então o que você sugere? Precisamos de mais. Precisamos pegar Ricardo em flagrante,
mostrando suas verdadeiras intenções de uma forma que Helena não possa negar. Olhei para o meu amigo de décadas. Você tem algo em mente? Tenho, mas vai exigir paciência e timing perfeito, e vai doer. Não me importo com a dor. Importo-me em proteger minha filha. Maurício se inclinou para a frente. Então aqui está o que vamos fazer. Nos dias seguintes implementei o plano de Maurício com precisão cirúrgica. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Fingir que tudo estava normal enquanto sabia da verdade. Cada vez que Ricardo sorria para mim, cada vez que ele tocava em Helena com aquele fingimento de carinho, eu sentia uma raiva que queimava minha garganta. Mas eu mantinha a compostura. Eu tinha que fazer isso direito. O primeiro passo foi instalar discretamente câmeras de segurança adicionais em pontos estratégicos da minha casa. Maurício contratou um técnico de confiança, que fez o trabalho em um dia que Helena estava viajando a negócios, e eu havia convenientemente esquecido de mencionar a Ricardo. As câmeras eram minúsculas, praticamente invisíveis, instaladas em molduras de quadros, vasos decorativos, até mesmo em livros falsos na biblioteca. O segundo passo foi mais arriscado. Precisávamos colocar um microfone no carro de Ricardo. O investigador de Maurício, um ex-policial chamado Fernando, conseguiu fazer isso em um estacionamento enquanto Ricardo estava em uma reunião. Foi rápido, profissional e completamente ilegal se descoberto. Mas eu estava além de me preocupar com tecnicidades legais naquele momento. O terceiro e mais crucial passo era me fazer parecer mais vulnerável financeiramente do que realmente era. Durante jantares, comecei a mencionar casualmente que a empresa estava enfrentando dificuldades, que a expansão havia custado mais do que o previsto, que alguns investimentos não haviam dado o retorno esperado. No início, Ricardo não mordeu a isca. Ele apenas ouvia, fazia comentários genéricos de apoio, mas eu via seus olhos brilharem com interesse sempre que o assunto era dinheiro. Foi em um jantar especialmente elaborado, 2 semanas depois da revelação de Maurício, que as coisas começaram a se mover. Papai, você está parecendo cansado, Helena comentou enquanto servíamos a sobremesa. Está trabalhando demais? São tempos difíceis, minha filha. Respondi, seguindo o script que Maurício e eu havíamos preparado. A concessionária de Campinas não está dando o retorno que esperávamos. E com a crise econômica, as vendas caíram 20% no último trimestre. Ricardo se inclinou para a frente, sua atenção completamente focada. Isso é sério, seu Antônio. 20% é uma queda significativa. Estou pensando em vender algumas propriedades para cobrir o fluxo de caixa. Vi Helena ficar pálida. Propriedades? Papai, não a casa, por favor. Peguei a mão dela. Não, minha filha. Nunca esta casa. Mas talvez o apartamento em Guarujá ou a fazenda em Itatiba. Essas são propriedades valiosas. Ricardo disse, sua voz cuidadosamente neutra, mas seus olhos revelando seu verdadeiro interesse. Tem certeza de que essa é a melhor opção? Talvez reestruturar a dívida, conseguir um empréstimo corporativo? Já explorei essas opções. Os juros estão proibitivos. Ricardo olhou para Helena depois de volta para mim. Seu Antônio, se me permite ser direto, talvez seja a hora de considerar trazer alguém novo para ajudar a administrar a crise. Alguém com visão fresca, experiência em reestruturação. Aqui estava. A primeira mordida real na isca. Você está se referindo a si mesmo? Perguntei, fingindo considerar pela primeira vez. Bem, eu tenho experiência nessa área. E como vou me casar com Helena, os interesses da empresa são meus interesses também. Helena sorriu, apertando a mão de Ricardo. Papai, seria perfeito. O Ricardo poderia ajudar você a reverter essa situação. Fingi hesitar. Eu não sei. É muita responsabilidade para colocar em alguém tão jovem, sem experiência no setor automotivo. Vi a mandíbula de Ricardo se contrair ligeiramente. Gestão de crise é gestão de crise, independente do setor. E com todo respeito, seu Antônio, talvez uma perspectiva externa seja exatamente o que a empresa precisa. Deixe-me pensar sobre isso, respondi encerrando o assunto.
Mais tarde naquela noite, depois que eles saíram, revisei as gravações das câmeras que havíamos instalado na sala de estar. Ricardo havia ficado alguns minutos sozinho enquanto Helena foi ao banheiro e eu estava na cozinha. O vídeo mostrava ele olhando ao redor rapidamente, depois abrindo discretamente alguns documentos que estavam sobre minha mesa de trabalho no canto da sala. Ele fotografou várias páginas com seu celular antes de ouvi-la voltar e rapidamente colocar tudo de volta no lugar. Mandei o vídeo para Maurício junto com uma mensagem. Ele mordeu a isca. A resposta veio minutos depois. Agora esperamos. Ele vai se revelar. Só precisamos dar tempo e oportunidade. Os dias se transformaram em semanas, e o casamento se aproximava rapidamente. Helena estava consumida pelos preparativos finais, escolhendo entre opções de menu, revisando listas de convidados, decidindo sobre músicas. Ela estava radiante, completamente alheia à teia de engano que se desenrolava ao seu redor. Ricardo intensificou sua campanha para entrar na empresa. Ele começou a aparecer no escritório, casualmente, trazendo almoço para Helena, mas sempre encontrando uma desculpa para passar pela minha sala e comentar sobre a situação financeira da empresa. Seu Antônio, pensei em algumas estratégias que poderiam ajudar. Ele dizia sem ser convidado. Se você quiser ouvir, é claro. Eu ouvia, fingindo interesse, enquanto ele traçava planos elaborados sobre reestruturação, fusões, parcerias estratégicas. Tudo soava impressionante para quem não entendia do negócio, mas para mim, que havia construído esse império do zero, era óbvio que ele estava apenas regurgitando jargões que havia lido em livros de MBA. Mas eu deixava ele falar. Quanto mais confortável ele se sentisse, mais ele se revelaria. Foi 3 semanas antes do casamento que tudo começou a se desmoronar, de forma que nem Maurício nem eu havíamos previsto. Helena chegou em casa uma tarde mais cedo do que o normal, encontrando-me na biblioteca trabalhando em alguns contratos. Ela parecia agitada, seus olhos vermelhos como se tivesse chorado. "Papai, precisamos conversar", ela disse, sua voz tremendo. Meu coração disparou. "O que aconteceu, minha filha?" Ela se sentou no sofá, suas mãos tremendo enquanto segurava o celular. "Eu recebi uma mensagem hoje, anônima. Senti um frio na espinha." "Que tipo de mensagem?" Ela me mostrou o celular. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. "Seu noivo não é quem ele diz ser. Pergunte a ele sobre Paulo Mendes." Minha mente correu. Quem havia enviado isso? Não tinha sido Maurício, eu tinha certeza. Tínhamos um plano cuidadoso para revelar tudo no momento certo. E esse não era. "Você mostrou isso para Ricardo?" Perguntei cuidadosamente. "Sim." Ele ficou furioso. Disse que alguém está tentando sabotar nosso casamento. Que provavelmente é algum concorrente dele, ou um caso antigo, alguém com inveja. Ela me olhou com olhos suplicantes. "Papai, você sabe quem é Paulo Mendes?" Este era o momento. Eu poderia mentir, proteger Helena da verdade um pouco mais. Ou poderia começar a plantar as sementes da verdade. Paulo Mendes era dono de uma concessionária que comprei há anos. Por quê? Ricardo disse que nunca ouviu falar dele. Mas por que alguém mencionaria esse nome em relação a ele? Não sei, Helena. Mas essa mensagem te incomodou? Ela hesitou. Não é a primeira mensagem estranha que recebo. Na semana passada recebi outra perguntando se eu sabia onde Ricardo realmente trabalhava. E antes disso, alguém mencionou algo sobre dívidas. Meu sangue ferveu. Alguém estava interferindo no nosso plano. E isso poderia colocar tudo em risco. Se Ricardo sentisse que estava sendo exposto prematuramente, ele poderia desaparecer antes que conseguíssemos provas definitivas de suas verdadeiras intenções. O que Ricardo disse sobre essas mensagens? Que são mentiras, que alguém está tentando nos separar. Ele até chorou, papai. Ele disse que tem medo de me perder por causa de rumores e mentiras. Claro que ele chorou. Ricardo era um manipulador consumado. Helena, você confia nele? Ela me olhou surpresa com a pergunta direta. Claro que confio. Eu o amo, papai. Ele é gentil, atencioso, me trata como uma princesa. E se eu te dissesse que tenho preocupações sobre ele?
Seu rosto se fechou imediatamente. Não, papai. Não faça isso. Eu sei que você é protetor, mas você precisa confiar no meu julgamento. Eu não sou mais uma criança. Eu sei que não é minha filha, mas você consideraria adiar o casamento? Apenas por alguns meses para termos certeza? Adiar. Papai, está tudo pago. 300 convites enviados, o local reservado. E mais importante, eu não quero adiar. Eu amo esse homem e vou me casar com ele daqui a 3 semanas, com ou sem sua bênção. Suas palavras me cortaram profundamente. Era a primeira vez que Helena havia falado comigo daquela forma, com aquela dureza na voz. Helena, você sempre terá minha bênção, porque você é minha filha e eu te amo mais do que tudo neste mundo. Mas um pai tem o dever de proteger sua filha, mesmo quando ela não quer ser protegida. Ela se levantou, os olhos marejados. Eu não preciso de proteção, papai. Eu preciso de apoio. E se você não pode me dar isso, então talvez seja melhor você não ir ao casamento. As palavras me atingiram como balas. Helena, você não está falando sério. Estou sim. Ricardo tinha razão. Ele disse que você tentaria nos separar, que você nunca aceitaria ninguém bom o suficiente para mim. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Eu vou me casar com ele, papai, com ou sem você lá. A porta se fechou atrás dela, e pela primeira vez em anos, senti lágrimas queimarem meus olhos. Peguei o telefone e liguei para Maurício imediatamente. Alguém está enviando mensagens anônimas para Helena sobre Ricardo. Explodi assim que ele atendeu. Isso não foi você, foi? Claro que não, Antônio. Nosso plano era diferente. Quem faria isso? Não sei, mas está colocando tudo em risco. Helena acabou de me dizer que vai se casar com ou sem minha presença. Maurício ficou em silêncio por um momento. Isso muda tudo. Se ela está tão defensiva, precisamos acelerar nosso plano. Temos que fazer Ricardo se revelar antes do casamento, ou vamos perdê-la completamente. Como? Lembra que mencionei que ele tem dívidas? Bem, descobrimos com quem. Ele deve R$200 mil a um agiota chamado Valdir Santos, um homem perigoso com conexões no crime organizado. Valdir está pressionando Ricardo para pagar, e o prazo que ele deu termina em 2 semanas, exatamente uma semana antes do casamento. E como isso nos ajuda? Porque quando pessoas desesperadas são pressionadas, elas cometem erros. E nós vamos criar uma situação onde Ricardo não terá escolha, a não ser mostrar suas verdadeiras cores. O plano de Maurício era arriscado, mas naquele ponto eu estava disposto a fazer qualquer coisa para abrir os olhos de Helena. Os dias seguintes, espalhei discretamente a informação nos círculos empresariais certos de que eu estava considerando fazer uma grande transferência de ativos para o nome de Helena antes do casamento, como presente de casamento, que estava falando de algo em torno de R$20 milhões em propriedades e ações. A notícia, como esperado, chegou aos ouvidos de Ricardo em menos de 48 horas. Eu sabia disso porque o investigador Fernando tinha hackeado discretamente o celular dele e vimos as mensagens frenéticas que ele trocou com alguém. O velho vai transferir 20 milhões para ela antes do casamento. Isso muda tudo. Preciso de mais tempo com Valdir. A resposta veio de um número que identificamos como sendo de Valdir. Não tem mais tempo. Paga até semana que vem ou vai ter problemas sérios. Ricardo respondeu: vou conseguir. Depois do casamento vou ter acesso a tudo. Só precisa me dar mais um mês. Maurício e eu estávamos na minha biblioteca quando lemos essas mensagens. Ele está planejando roubar minha filha. Eu disse, minha voz tremendo de raiva. Pior do que isso, Antônio. Ele está usando dinheiro que nem tem ainda como garantia para um agiota perigoso. Se ele não conseguir pagar, Valdir pode ir atrás de Helena também. Minha mão cerrou em punho. Precisamos terminar isso agora. Estou de acordo. Vou colocar Fernando para fazer contato com Valdir. Vamos oferecer pagar a dívida de Ricardo em troca de informações e cooperação. Cooperação para quê? Maurício sorriu de forma sombria. Para uma pequena performance que vai abrir os olhos de Helena de uma vez por todas. 2 dias depois,
Fernando conseguiu marcar um encontro com Valdir em um restaurante discreto na Zona Norte. Insisti em ir junto, contra o conselho de Maurício. Mas aquele era meu dinheiro, minha filha, minha luta. Eu precisava estar lá. Valdir Santos era exatamente o tipo de homem que eu esperava. Na casa dos 50 anos, cabelo grisalho penteado para trás, terno caro, mas de gosto duvidoso, anéis pesados nos dedos. Ele tinha olhos frios que já haviam visto muita coisa na vida, e nada daquilo havia sido bonito. Senhor Fonseca, ele disse quando nos sentamos, sua voz rouca de quem fumava 3 maços por dia. Não esperava conhecer um empresário do seu calibre em um lugar como este. A vida nos leva a lugares inesperados, Senhor Santos. Vamos direto ao assunto. Ricardo Almeida te deve dinheiro. Valdir deu um sorriso que não chegou aos olhos. Muitas pessoas me devem dinheiro. É como eu ganho a vida. 200 mil reais para ser exato. E você quer receber. Sempre quero receber, Senhor Fonseca. É uma questão de princípios. Coloquei uma pasta sobre a mesa. Aqui está um cheque de 250 mil reais. 50 a mais do que ele te deve, para compensar seus juros e seu tempo. Valdir olhou para a pasta, mas não a abriu. E o que o senhor quer em troca? Informações. E uma pequena ajuda. Que tipo de ajuda? Ricardo está noivo da minha filha. Mas ele não a ama. Ele está usando ela para chegar ao meu dinheiro. Eu preciso provar isso para ela de uma forma que ela não possa negar. Valdir se recostou na cadeira, estudando-me com aqueles olhos frios. E como eu entro nisso? Você vai cobrar sua dívida dele, publicamente, na frente de Helena. E quando ele estiver desesperado, você vai oferecer uma saída, um jeito dele pagar depois do casamento quando ele tiver acesso ao dinheiro dela. Quero que ela ouça da boca dele que ele está contando com o dinheiro dela. Valdir riu, um som áspero. O senhor quer que eu faça teatro? Quer os 250 mil ou não? Ele pensou por um momento, depois pegou a pasta e abriu. Examinou o cheque cuidadosamente. Isso vai limpar a dívida do Ricardo e ainda me dar um lucro. Mas ele é um homem desesperado, senhor Fonseca. Homens desesperados fazem coisas estúpidas. O senhor tem certeza de que quer cutucar essa cobra? Tenho certeza. Então, temos um acordo. Quando e onde? Marcamos a cena para o jantar de ensaio do casamento, que aconteceria no restaurante do Clube Hípico, 2 dias antes da cerimônia. Seria um jantar íntimo com apenas a família mais próxima e os padrinhos, cerca de 20 pessoas ao todo. O momento perfeito para Ricardo ser confrontado publicamente. Mas 2 dias antes do jantar de ensaio, algo aconteceu que ninguém havia previsto. Helena apareceu na minha casa às 6 da manhã, tocando a campainha insistentemente. Quando abri a porta, ela estava pálida, com olheiras profundas. Helena, o que aconteceu? Ela entrou sem dizer palavra, foi direto para a sala e se jogou no sofá. Eu não sei com quem mais falar, papai. Sentei ao lado dela, meu coração apertado. Fale comigo, minha filha. É o Ricardo. Ele tem agido estranho nos últimos dias, nervoso e irritado. Ontem à noite, ele recebeu uma ligação e ficou completamente transtornado. Gritou com a pessoa do outro lado, dizendo que precisava de mais tempo. Meu instinto foi contar tudo naquele momento, mas me contive. Você perguntou a ele sobre o que era? Perguntei. Ele disse que era trabalho, um cliente difícil. Mas estava mentindo, papai. Eu vi nos olhos dele. E então, pela primeira vez, realmente prestei atenção nas mensagens anônimas que tenho recebido. Meu coração disparou. O que você quer dizer? Ela pegou o celular e me mostrou. Havia pelo menos 10 mensagens de números diferentes, todas apontando para aspectos questionáveis de Ricardo. Seu endereço de trabalho real, suas dívidas, até mesmo fotos dele entrando em lugares que claramente não eram escritórios de advocacia de prestígio. Eu comecei a investigar por conta própria. Fui ao endereço que ele disse que era o escritório dele. Não existe, papai. O prédio existe, mas o número da sala que ele me deu não existe. Peguei a mão dela. Helena, há quanto tempo você sabe disso? Comecei a desconfiar há uma semana. Mas eu não queria acreditar. Eu pensei que talvez as mensagens estivessem me deixando paranoica.
Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Papai, você sabe de algo que eu não sei. Este era o momento. Eu poderia mentir, esperar pelo plano com Valdir, ou poderia ser honesto com minha filha agora. Sim, Helena, eu sei muita coisa, e preciso te contar tudo. Nas próximas 2 horas, contei tudo a ela. Sobre Paulo Mendes e como ele era o pai biológico de Ricardo. Sobre como eu havia comprado a empresa de Paulo anos atrás. Sobre como Paulo havia se suicidado, e Ricardo me culpava por isso. Sobre as dívidas, a investigação, as câmeras, o plano com Valdir. Tudo. Helena ouviu em silêncio, seu rosto passando por uma gama de emoções. Descrença, raiva, tristeza, traição. Quando terminei, ela ficou sentada em silêncio por vários minutos. Então tudo foi mentira. Ela finalmente sussurrou. Todo o relacionamento, todo o amor, tudo foi uma farsa para ele se vingar de você. Eu sinto muito, minha filha. Eu queria estar errado. Ela se levantou bruscamente. Eu preciso confrontá-lo. Agora. Segurei seu braço. Helena, não. Não dessa forma. Homens desesperados são perigosos. Precisamos fazer isso com cuidado. Com cuidado? Papai, ele me usou. Ele brincou com meus sentimentos, planejou se casar comigo, tudo por vingança. Você acha que eu vou deixar ele escapar dessa? Não vai deixar. Mas vamos fazer do meu jeito. No jantar de ensaio, com testemunhas, com segurança por perto. Vamos expô-lo publicamente por tudo que ele fez. Helena respirou fundo, lutando para controlar suas emoções. Ele vai estar lá? Sim. E Valdir, o agiota, também. Vamos fazer Ricardo confessar tudo na frente de todos. Ela assentiu lentamente. Então eu vou fingir que não sei de nada até lá. Vou agir normalmente. E quando chegar a hora, eu quero ser eu a confrontá-lo. Helena, você tem certeza? Absoluta. Ele me enganou, papai. Me fez acreditar que me amava. Então agora, eu vou fazer ele pagar por isso. Os 2 dias seguintes foram os mais tensos da minha vida. Helena foi uma atriz consumada, mantendo as aparências com Ricardo, respondendo suas mensagens, discutindo os últimos detalhes do casamento como se nada estivesse errado. Mas eu via a dor em seus olhos cada vez que ela estava perto dele, a forma como ela se encolhia levemente quando ele a tocava. Ricardo, por sua vez, estava visivelmente nervoso. Ele ligava constantemente para Helena, sempre checando onde ela estava, com quem estava falando. O cerco estava se fechando ao seu redor, e ele sentia isso, mas não sabia exatamente de onde viria o golpe. Na noite do jantar de ensaio, cheguei ao restaurante do clube 1 hora mais cedo para me certificar de que tudo estava no lugar. Maurício estava comigo, assim como Fernando e 2 seguranças privados disfarçados de garçons. Valdir chegou 15 minutos antes do horário marcado, usando um terno cinza escuro que o fazia parecer quase respeitável. Tudo pronto? Ele me perguntou discretamente. Pronto, você sabe o que fazer? Perfeitamente. Vou esperar até a sobremesa ser servida, depois vou aparecer. E, senhor Fonseca? Isso vai ficar feio. Eu sei. Os convidados começaram a chegar. Primeiro os padrinhos de Helena, suas amigas de infância, primas. Depois os padrinhos de Ricardo. 3 homens que ele alegava serem amigos próximos, mas que, segundo nossa investigação, eram apenas conhecidos superficiais que ele havia recrutado para o papel. Helena chegou exatamente às 8 horas, linda em um vestido azul escuro. Seu rosto uma máscara perfeita de felicidade. Ricardo estava ao lado dela, segurando sua mão, sorrindo para todos. Se eu não soubesse a verdade, até mesmo eu acreditaria que ele estava genuinamente feliz. O jantar começou normalmente. Discursos foram feitos, brindes foram dados, risadas encheram o ar. Ricardo fez um discurso emocionante sobre como conhecer Helena havia mudado sua vida. Como ele não podia esperar para começar seu futuro juntos. Cada palavra era uma mentira. E eu via Helena apertar sua taça com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Foi quando estavam servindo a sobremesa que Valdir fez sua entrada. Ele caminhou diretamente até nossa mesa, seus olhos fixos em Ricardo.
A conversa morreu gradualmente conforme as pessoas percebiam sua presença. Ricardo Almeida. Valdir disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Precisamos conversar. Ricardo ficou pálido. Senhor Santos, eu não esperava vê-lo aqui. Claramente. Mas seus cheques não se compensam sozinhos e você tem me evitado. Helena olhou de Ricardo para Valdir. Quem é esse homem, Ricardo? Ninguém, querida. É apenas um mal-entendido. Mal-entendido? Valdir riu alto. 200 mil reais não é um mal-entendido, rapaz. É uma dívida. Uma dívida que vence amanhã. Murmúrios correram pela mesa. As amigas de Helena se entreolharam confusas. Os padrinhos de Ricardo pareciam igualmente surpresos. Eu vou pagar, Ricardo disse entre dentes. Já disse que vou pagar depois do casamento. Depois do casamento? Valdir se inclinou sobre a mesa. E como exatamente você vai pagar depois do casamento? Porque, pelo que eu sei, você está quebrado. Ricardo se levantou bruscamente, sua cadeira caindo para trás. Isso é assunto privado. Privado? Helena disse, sua voz fria como gelo. 200 mil reais em dívidas é assunto privado? E como exatamente você planejava pagar depois do casamento, Ricardo? Ele olhou para ela, suor começando a se formar em sua testa. Helena, isso não é o que parece. Então me explique. Explique para todos aqui. Como você planejava pagar 200 mil reais se você trabalha em um escritório minúsculo na Zona Leste e está afogado em dívidas? O silêncio foi absoluto. Ricardo olhou ao redor da mesa, percebendo que estava encurralado. Helena, eu posso explicar tudo, em particular. Não. Ela se levantou, sua voz firme. Você vai explicar aqui, agora, na frente de todos. Como você planejava pagar essa dívida? Ricardo passou a mão pelo cabelo, seu rosto contorcido em uma expressão entre pânico e raiva. Eu planejava usar parte do seu fundo fiduciário. Apenas um empréstimo temporário. Gaspes ecoaram pela mesa. Helena permaneceu de pé, seu rosto uma máscara de controle gelado. Meu fundo fiduciário. O dinheiro que meu pai guardou para mim. Você planejava roubar de mim. Não é roubo se somos casados, Ricardo disse defensivamente. Seríamos uma família. O que é meu seria seu, e o que é seu seria meu. Eu me levantei, incapaz de ficar em silêncio por mais tempo. Mas não é só sobre o dinheiro, é, Ricardo? É sobre vingança. Ele se virou para mim, seus olhos faiscando com ódio. Vingança? Do que você está falando? Paulo Mendes. Eu disse simplesmente. A cor drenou completamente do rosto dele. Como você... Eu sei tudo, Ricardo. Sei que Paulo era seu pai biológico. Sei que você me culpa pela falência dele, pela morte dele. Sei que toda essa farsa de relacionamento com minha filha foi uma elaborada vingança contra mim. Helena se virou para ele lentamente. É verdade? Ricardo olhou para ela, depois para mim, depois para todos os rostos chocados ao redor da mesa. E então, algo dentro dele quebrou. A máscara de cavalheiro educado desapareceu e o que ficou foi raiva pura. Verdade? Ele praticamente cuspiu as palavras. Você quer saber a verdade, Helena? A verdade é que seu pai destruiu minha família. Ele comprou a empresa do meu pai por uma fração do valor real, com contratos tão cheios de cláusulas escondidas que meu pai acabou sem nada. Nada. E quando meu pai percebeu que tinha sido enganado, que tinha perdido tudo que construiu em uma vida, ele não conseguiu viver com isso. Ele se enforcou no próprio escritório e eu fui quem encontrou o corpo. As palavras saíram dele como um rio destravado, anos de raiva e ressentimento finalmente encontrando voz. Eu tinha 24 anos. Acabava de me formar em direito. Minha mãe ficou doente de desgosto e morreu 3 anos depois. Perdi tudo. A casa, o dinheiro, minha família. Tudo porque Antônio Fonseca decidiu que queria expandir seu império. Eu senti o peso de suas palavras, mas mantive minha voz firme. Aquela transação foi legal, Ricardo. Cada cláusula estava nos contratos. Seu pai tinha advogados que revisaram tudo. Advogados que você pagou para não explicarem adequadamente, Ricardo gritou.
Você sabia que ele estava desesperado. Você se aproveitou disso. Eu fiz uma oferta de negócios, uma oferta justa pelo mercado da época. Justa? Ricardo riu amargamente. Você comprou uma empresa de 30 milhões por 5. E meu pai, ingênuo como era, acreditou em você quando disse que era a melhor oferta que ele conseguiria. Helena olhou para mim. Papai, isso é verdade? A pergunta me cortou. Helena, aquela empresa estava falida. Eu paguei o que ela valia na época, considerando as dívidas e... Responda à pergunta. Ela interrompeu. Você comprou por 5 milhões algo que valia 30? O valor de uma empresa não é determinado apenas por seus ativos. Havia dívidas, processos trabalhistas, equipamentos obsoletos. Quando calculamos tudo... Quando você calculou tudo, Ricardo cortou. Quando você e seus advogados caros calcularam exatamente quanto poderiam pagar e ainda deixar meu pai sem nada. Você é um predador, Sr. Fonseca. Um predador de ternos caros que destrói famílias e ainda dorme tranquilo à noite. O restaurante estava completamente silencioso agora. Todos os olhos estavam em nós três, um triângulo de dor, raiva e traição. Helena se virou completamente para Ricardo. Então, tudo foi uma mentira. Você nunca me amou. Ele hesitou, e nessa hesitação, ela teve sua resposta. Como você me encontrou? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Eu te procurei. Ele admitiu. Levei 2 anos planejando. Descobri tudo sobre você, seus gostos, seus lugares favoritos, suas amigas. E então me coloquei no seu caminho. Foi fácil. Você é previsível, Helena. Toda quinta-feira no mesmo café, todo sábado na mesma academia. Eu só precisava estar lá, ser charmoso, fazer você se sentir especial. Lágrimas finalmente começaram a cair dos olhos de Helena. E o relacionamento todo, os 6 meses, foram necessários. Ricardo disse, sua voz agora fria, sem emoção. Eu precisava ganhar sua confiança, ganhar a confiança de seu pai. Chegar perto o suficiente para destruir tudo que ele ama. E funcionou. Você caiu completamente. Foi patético quão fácil foi. Eu dei um passo em direção a ele. Minha mão cerrando em punho, mas Maurício me segurou pelo braço. Não vale a pena, Antônio. Helena enxugou as lágrimas e quando ela olhou para Ricardo novamente, não havia mais tristeza em seus olhos. Apenas fúria fria. Então você desperdiçou 6 meses da sua vida, Ricardo. Porque você não vai ver 1 centavo do meu dinheiro. Você não vai destruir meu pai. E você certamente não vai me destruir. Já destruí você, Ricardo disse com um sorriso cruel. Olhe para você. Você realmente acreditou que alguém poderia te amar. A filha mimada de um homem rico, tão desesperada por atenção, que se apaixonou pelo primeiro homem que lhe deu um pouco de afeto. Você não passa de uma menininha carente, Helena. E eu usei isso. Foi nesse momento que algo em mim quebrou. Soltei-me de Maurício e avancei em Ricardo. Meu punho conectando com seu rosto antes que alguém pudesse me impedir. Ele caiu para trás, batendo contra a mesa, derrubando pratos e taças. Os seguranças disfarçados imediatamente intervieram, me puxando para trás enquanto Ricardo se levantava, sangue escorrendo de seu nariz. Isso é agressão, ele gritou. Todos viram. Vou processar você por tudo que tem. Tente, eu disse. Minha voz perigosamente calma. E eu vou te processar por fraude, extorsão tentada e cada uma das mentiras que você contou. Tenho gravações de tudo, Ricardo. Cada conversa, cada mensagem, cada momento em que você revelou suas verdadeiras intenções. Você não tem nada. A realização lentamente se espalhou pelo rosto dele. Você me armou uma cilada. Eu protegi minha filha. Corrigi. Algo que eu deveria ter feito desde o início, mais rigorosamente. Ricardo olhou ao redor da sala para os rostos chocados e julgadores, e algo nele desabou. Ele riu, um som sem humor. Vocês não entendem, entendem? Nenhum de vocês. Eu perdi tudo por causa desse homem. Meu pai, minha mãe, minha vida. E ninguém se importou. Ninguém responsabilizou Antônio Fonseca por nada. Então sim, eu planejei me vingar. E quase funcionou. Mas não funcionou, Helena disse.
sua voz firme apesar das lágrimas. E agora você vai sair daqui, e nunca mais quero ver você novamente. Com prazer. Ricardo pegou seu paletó da cadeira. Mas deixe-me dizer uma última coisa, Helena. Em algum lugar, bem no fundo, por um momento muito breve, eu quase cheguei a gostar de você. Quase. Mas então eu me lembrava de quem era seu pai e qualquer sentimento morria. Ele se virou para mim uma última vez. Você venceu essa batalha, Fonseca. Mas não pense que acabou. Existem outras formas de justiça. Isso soou como uma ameaça, Maurício disse calmamente. Na frente de 20 testemunhas. Ricardo sorriu amargamente. Não é uma ameaça, é uma promessa. E com isso, ele saiu do restaurante. O silêncio depois que Ricardo saiu foi ensurdecedor. Ninguém parecia saber o que dizer ou fazer. Helena permaneceu de pé, olhando para a porta por onde ele havia saído. Lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eu me aproximei dela lentamente. Minha filha. Ela levantou a mão, me impedindo de continuar. Não, papai, não agora. E então ela também saiu, suas amigas correndo atrás dela. Eu fiquei ali, cercado pelos destroços do que deveria ter sido uma celebração feliz, sentindo o peso da culpa e da raiva em meu peito. Maurício se aproximou, colocando a mão em meu ombro. Você fez o que precisava fazer. Eu machuquei minha filha. Ricardo machucou sua filha. Você a salvou de algo muito pior. Ela nem ao menos olha para mim, Maurício. Ela vai. Ela só precisa de tempo para processar tudo isso. Valdir se aproximou, suas mãos nos bolsos. Bem, isso foi mais dramático do que eu esperava. Considerando que meu trabalho aqui está feito. Ele hesitou. Para o que vale, Sr. Fonseca? O garoto está quebrado por dentro. O que ele fez foi errado, mas a dor dele é real. A dor não justifica a crueldade, respondi. Não, não justifica. Mas entender de onde vem às vezes ajuda. Valdir acenou com a cabeça e saiu, deixando Maurício e eu sozinhos com os outros convidados, que lentamente começavam a se dispersar, murmurando entre si. Cheguei em casa 2 horas depois, a casa vazia parecendo maior e mais fria do que nunca. Servi-me uma dose generosa de uísque e sentei na biblioteca, olhando para as fotos de Helena em sua infância espalhadas pelas estantes. Eu havia protegido minha filha, sim, mas a que custo? Ela havia sido profundamente ferida, traída de forma cruel. E parte de mim se perguntava se a forma como lidei com a situação de Paulo Mendes anos atrás havia plantado as sementes dessa tragédia. Peguei meu telefone e liguei para Helena. Foi direto para a caixa postal. Liguei mais 3 vezes. Mesmo resultado. Mandei uma mensagem. Minha filha, por favor, me deixe explicar. Eu te amo mais do que tudo neste mundo. Não houve resposta. Passei a noite em claro, alternando entre raiva, culpa e preocupação. Ao amanhecer, vesti-me e fui direto para o apartamento de Helena. Toquei a campainha repetidamente, mas ela não atendeu. Sabia que ela estava lá porque seu carro estava na garagem. Finalmente, usei a chave que ela me havia dado para emergências. Encontrei-a na sala, ainda vestindo o mesmo vestido da noite anterior, olhando pela janela com olhos vazios. Helena, nós precisamos conversar. Ela não se virou. Sobre o que, papai? Sobre como você destruiu a família de um homem? Sobre como esse homem usou isso para me destruir? Sobre como minha vida inteira está arruinada? Sua vida não está arruinada, minha filha. Ela finalmente se virou para me encarar. Não está? Eu planejei me casar em 2 dias. 300 pessoas estão esperando por um casamento que não vai acontecer. Eu me apaixonei, papai, profundamente. E tudo foi uma mentira. Eu sei, e eu sinto muito. Você sente? Você sente mesmo? Sua voz subiu. Porque parte disso é culpa sua. Se você não tivesse destruído a família dele, eu não destruí a família dele. Interrompi, minha própria voz subindo. Eu fiz uma transação comercial. Paulo Mendes estava falido, com ou sem minha oferta. Ele tomou decisões ruins de negócios por anos. Eu apenas dei a ele uma saída. Uma saída que o levou ao suicídio. Isso não foi culpa minha, Helena. Eu não apertei a corda ao redor do pescoço dele.
Ele fez suas escolhas, assim como Ricardo fez as dele. Helena riu amargamente. Você realmente não vê? Você não vê como suas ações têm consequências que vão além dos contratos e dos lucros? Claro que vejo. Mas eu não vou aceitar responsabilidade por alguém decidir tirar a própria vida por causa de uma transação comercial legal. Legal não significa moral, papai. As palavras dela me atingiram com força. Você acha que eu sou imoral? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Eu acho que você é tão focado em vencer, em construir seu império, que às vezes não vê as pessoas que ficam para trás. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Helena, eu construí tudo isso para você, para te dar uma vida melhor do que eu tive. Eu sei disso, papai. Mas olhe para onde isso nos levou. Um homem me usou, me manipulou, fingiu me amar, tudo por causa de decisões que você tomou antes mesmo de eu nascer. Caminhei até ela, forçando-a a me olhar nos olhos. Helena, escute-me. O que aconteceu com Paulo Mendes foi uma tragédia. Mas não foi minha culpa. E o que Ricardo fez com você foi uma escolha dele, não uma consequência inevitável das minhas ações. Ele poderia ter processado, poderia ter exposto publicamente, poderia ter feito 1000 coisas diferentes. Mas ele escolheu manipular e machucar uma pessoa inocente. Isso está nele, não em mim. Ela desviou o olhar. Eu preciso de tempo, papai. Preciso processar tudo isso sozinha. Quanto tempo? Não sei, mas, por favor, me dê espaço. Saí do apartamento dela com o coração pesado, mas respeitei seu pedido. Cancelei o casamento, lidei com os fornecedores, devolvi os presentes que já haviam chegado. Foi um processo humilhante. Explicar para 300 pessoas que o casamento não aconteceria, mas era o mínimo que eu podia fazer. Os dias seguintes foram de silêncio tortuoso. Helena não respondia minhas ligações nem mensagens. Maurício me aconselhava paciência, mas paciência nunca foi meu forte. Foi uma semana depois do jantar desastroso que recebi uma ligação inesperada. Era uma mulher, sua voz trêmula e idosa. Senhor Fonseca, meu nome é Sônia Almeida. Sou mãe de Ricardo. Meu corpo ficou tenso. Como a senhora conseguiu meu número? Ricardo me contou tudo. Sobre o que ele fez, sobre Helena, sobre seus planos. E eu preciso falar com o senhor, pessoalmente. Por quê? Porque há coisas que o senhor precisa saber. Coisas sobre Paulo, sobre o que realmente aconteceu. Por favor, senhor Fonseca. É importante. Contra meu melhor julgamento, concordei em encontrá-la. Marcamos em um café discreto no Brooklyn no dia seguinte. Sônia Almeida era uma mulher de 60 e poucos anos, cabelos completamente brancos, rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. Ela estava sentada em um canto do café quando cheguei, mexendo nervosamente em uma xícara de chá. Sentei-me em frente a ela, guardando minhas emoções. A senhora disse que havia coisas que eu precisava saber. Ela respirou fundo. Primeiro, quero me desculpar pelo que meu filho fez. Usar uma moça inocente para vingança foi cruel e imperdoável. Eu o criei melhor do que isso. Com todo respeito, senhora Sônia. Não foi a senhora quem me ligou aqui para se desculpar. Não, liguei porque há verdades sobre Paulo que Ricardo nunca soube. Verdades que, se ele soubesse, talvez mudassem sua perspectiva sobre tudo. Estou ouvindo. Ela tirou uma pasta velha de sua bolsa, cheia de documentos amarelados. Paulo e eu tivemos um caso por 15 anos. Ele era casado, eu era viúva. Ricardo nasceu desse relacionamento, mas Paulo nunca o reconheceu oficialmente. Ele tinha medo de perder a família legítima. Eu não vejo como isso é relevante. É relevante porque Paulo era um homem complexo. Ele era brilhante nos negócios, mas também era um jogador compulsivo, senhor Fonseca. Viciado. Ele frequentava cassinos clandestinos, apostava em corridas de cavalo, em qualquer coisa. E foi o jogo que destruiu a empresa dele, não o senhor. Ela empurrou os documentos pela mesa. Peguei-os e comecei a examinar. Eram extratos bancários, recibos de cassinos, notas promissórias, milhões de reais desperdiçados em jogos ao longo de anos.
Paulo desviou dinheiro da própria empresa para alimentar o vício. Sônia continuou, sua voz embargada. Quando a empresa começou a afundar, ele tentou esconder os buracos, mas era tarde demais. Foi quando o senhor apareceu com sua oferta. Então a empresa já estava falida antes de eu fazer a oferta? Sim. O senhor, na verdade, deu a Paulo uma saída que ele não merecia. Ele conseguiu pagar algumas dívidas com o dinheiro da venda. Evitou processos criminais. Mas Paulo não conseguia aceitar a responsabilidade por suas próprias ações. Era mais fácil culpar o senhor. Senti um peso tirando de meus ombros, mas também uma nova raiva crescendo. Ricardo sabe disso? Não. Paulo escondeu seu vício de todos, incluindo Ricardo. E depois que Paulo morreu, eu guardei esses segredos para proteger a memória dele. Mas agora, vendo o que Ricardo fez, vejo que foi um erro. Ele construiu uma narrativa em sua cabeça onde o senhor é o vilão. E eu permiti isso. Por que a senhora está me contando isso agora? Ela me olhou com olhos cansados. Porque meu filho está destruindo sua própria vida por uma mentira. Ele largou o emprego, está bebendo pesadamente, falou em fazer coisas terríveis. E eu não posso mais ficar em silêncio. Ele precisa saber a verdade sobre o pai dele. E sua filha precisa saber que o senhor não foi o monstro que Ricardo pintou. A senhora contou tudo isso para Ricardo? Tentei. Ele não quis me ouvir. Disse que eu estava protegendo o senhor, que estava escolhendo um estranho rico ao invés do próprio filho. Lágrimas começaram a cair de seus olhos. Estou perdendo meu filho para a mesma raiva que consumiu Paulo. Peguei os documentos. Posso ficar com isso? Sim. E tem mais uma coisa. Ela tirou um envelope. Esta é a carta que Paulo deixou antes de morrer. A carta real, não a versão editada que a polícia divulgou. Abri o envelope com mãos trêmulas e comecei a ler. As palavras de Paulo eram de um homem quebrado, sim, mas também de um homem que assumia responsabilidade por sua própria destruição. Ele mencionava o jogo, as mentiras, como havia decepcionado todos ao seu redor. E no final, havia uma linha que me gelou. Ricardo, se você estiver lendo isso, saiba que nada disso foi culpa de ninguém além da minha. Não deixe minha fraqueza envenenar você. Ricardo leu esta carta? Perguntei. Não, eu a escondi dele. Achei que seria gentil poupá-lo dessa dor. Mas vejo agora que só criei um vazio que ele preencheu com raiva. Guardei cuidadosamente os documentos e a carta. Senhora Sônia, vou usar isso para limpar meu nome com minha filha. Mas quanto a Ricardo, ele precisa querer a verdade. E parece que ele não quer. Eu sei. Só peço que, se houver uma chance de ajudá-lo, o senhor considere. Apesar de tudo que ele fez, ele ainda é meu filho. Saí daquele encontro com sentimentos misturados. Alívio por ter prova de que eu não havia destruído Paulo Mendes. Raiva por anos de culpa desnecessária. E uma estranha compaixão por Ricardo, um homem que havia desperdiçado anos de sua vida, lutando contra um inimigo que nunca existiu. Fui direto do café para o apartamento de Helena. Desta vez, quando toquei a campainha, ela atendeu. Parecia cansada, mais magra, com olheiras profundas. Papai, eu disse que precisava de tempo. Eu sei. E me desculpe. Mas acabei de descobrir algo que você precisa saber. Agora. Ela hesitou, mas me deixou entrar. Sentamos na sala e coloquei os documentos sobre a mesa de centro. O que é isso? Ela perguntou. A verdade sobre Paulo Mendes. A verdade real, não a versão que Ricardo acredita. Passei a próxima hora explicando tudo. Mostrei os extratos bancários, os recibos de cassino, a carta de Paulo. Vi a expressão de Helena mudar de cética para chocada enquanto ela absorvia as informações. Então Ricardo estava errado o tempo todo. Ela finalmente disse. Seu pai destruiu a própria empresa. Sim. E eu não tenho prazer em dizer isso, Helena. Paulo era um homem doente, viciado. Ele precisava de ajuda, não de julgamento. Mas os fatos são claros. Eu não destruí a família dele. Eu apenas comprei uma empresa que já estava falida. Helena ficou em silêncio por vários minutos, processando. Isso não muda o que Ricardo me fez. Ela disse finalmente. Ele ainda mentiu, ainda me usou. Não, não muda.
mas muda a narrativa que ele construiu, a justificativa para suas ações. E talvez, minha filha, isso ajude você a entender que nem tudo o que aconteceu foi porque você fez algo errado ou porque não era digna de amor. Ela olhou para mim com olhos marejados. Eu me sinto tão estúpida, papai. Como eu não vi? Como eu não percebi que ele estava me usando? Porque você é humana. Porque você acreditou no melhor das pessoas. Isso não é fraqueza, Helena. É bondade. Bondade que quase me custou tudo. Mas não custou. Você está aqui, está bem, está aprendendo. E vai sair disso mais forte. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Eu cancelei tudo, você sabe. O trabalho na empresa, meus planos para o futuro, tudo estava centrado em um casamento que não vai acontecer. Então façamos novos planos juntos. Ela se virou para mim. Eu ainda estou com raiva de você, papai, por esconder a investigação de mim, por não confiar que eu poderia lidar com a verdade. Você tem razão. Eu deveria ter sido honesto desde o início. Mas eu estava com medo de te perder. Você quase me perdeu de qualquer jeito. Eu sei, e sinto muito por isso. Helena voltou para o sofá e se sentou ao meu lado. O que fazemos agora? Agora, reconstruímos. Você volta para a empresa se quiser. Viaja um pouco se preferir. Faz terapia porque Deus sabe que depois disso você vai precisar. E aos poucos voltamos a ser pai e filha. Ela apoiou a cabeça em meu ombro, algo que não fazia desde criança. Eu senti tanto a sua falta nesta semana. Eu também, minha filha, eu também. Ficamos sentados em silêncio por um longo tempo, o peso da última semana lentamente se dissipando. Não estava tudo resolvido longe disso. Helena ainda tinha um longo caminho de cura pela frente, e nossa relação ainda precisava ser reconstruída. Mas, naquele momento, sentados juntos no apartamento dela, senti que finalmente estávamos no caminho certo. 2 semanas depois, Helena voltou para a empresa. Foi estranho no início, com todos sabendo o que havia acontecido, olhando para ela com uma mistura de pena e curiosidade. Mas ela manteve a cabeça erguida, focou no trabalho, e gradualmente as coisas voltaram a uma nova normalidade. Maurício me ligou numa quinta-feira à tarde, sua voz tensa. Antônio, precisamos conversar. Ricardo apareceu no meu escritório hoje. Meu corpo ficou tenso. O que ele queria? Ele quer processar você. Difamação, danos morais, alegando que você orquestrou uma campanha para destruir sua reputação. Isso é ridículo. Tudo o que fizemos foi expor a verdade. Eu sei disso, e você sabe disso. Mas ele está desesperado, Antônio. E homens desesperados fazem coisas irracionais. Deixe-o processar. Temos todas as provas que precisamos. Tem mais. Ele está espalhando rumores no mercado sobre a empresa estar em dificuldades financeiras. Aquelas histórias que você plantou para atraí-lo, ele está usando contra você agora. Senti raiva subindo em minha garganta. Isso é sabotagem. Sim, é. E está funcionando. Já recebi 3 ligações de fornecedores perguntando se deveriam estar preocupados. Maurício, pare isso. Use todos os recursos legais necessários. Cartas de cessação e desistência, processos por difamação, tudo. Eu não vou deixar esse rapaz destruir em semanas o que levei 40 anos para construir. Já estou trabalhando nisso. Mas, Antônio, você precisa considerar outra coisa. O quê? Dar a Ricardo uma saída. Não por ele, mas para acabar com isso de uma vez. Uma saída, depois de tudo que ele fez? Pense bem, ele está quebrado financeiramente, emocionalmente, profissionalmente. Se o empurrarmos mais, ele pode fazer algo realmente drástico. Lembre-se do que aconteceu com o pai dele. As palavras de Maurício me atingiram. Ele estava certo. Ricardo estava seguindo o mesmo caminho autodestrute que Paulo havia seguido. O que você sugere? Ofereça a ele os documentos da mãe dele. Mostre a verdade sobre Paulo. E então, ofereça ajuda. Tratamento para qualquer problema que ele esteja enfrentando. Talvez até uma oportunidade de trabalho em outro estado, longe daqui. Uma chance de recomeçar.
Por que eu faria isso por ele? Porque você é melhor do que ele pensa que você é. E porque isso acabará com o ciclo. Pensei por um longo momento. Tudo em mim queria esmagar Ricardo, processá-lo até não sobrar nada. Mas Maurício tinha razão. Isso só perpetuaria o ciclo de raiva e vingança. Agende um encontro. Mas eu quero Helena lá também. Você tem certeza? Ela passou por muito. Tenho certeza. Ela merece ver isso terminar adequadamente. 3 dias depois, estávamos todos reunidos no escritório de Maurício. Ricardo chegou por último, parecendo 10 anos mais velho do que há um mês. Ele estava despenteado, com olheiras profundas, as roupas amarrotadas. Quando ele viu Helena, algo em seu rosto mudou. Culpa, talvez. Ou remorso. O que é isso? Ele perguntou, sua voz rouca. Uma emboscada? Não. Eu respondi calmamente. É uma oferta, uma chance de acabar com isso de forma que todos possamos seguir em frente. Ricardo riu amargamente. Seguir em frente? Você destruiu minha vida. Não, Ricardo. Helena falou pela primeira vez. Você destruiu sua própria vida. Assim como seu pai destruiu a dele. Não fale do meu pai. Ele sibilou. Então vou deixar sua mãe falar. Eu disse, empurrando os documentos pela mesa. Ela me procurou há 2 semanas. Me deu esses documentos. A verdade sobre Paulo. Ricardo olhou para os papéis como se fossem cobras venenosas. O que é isso? Leia. Ele hesitou. Depois pegou os documentos. Vi seu rosto mudar conforme ele lia, passando de desconfiança para choque e para horror. Quando terminou, ele estava pálido. Isso não pode ser verdade. Meu pai não era um jogador. Era, eu disse gentilmente. E ele destruiu a própria empresa muito antes de eu aparecer. Eu não matei seu pai, Ricardo. O vício dele matou. Por que minha mãe me escondeu isso? Para proteger você. Para proteger a memória dele, mas veja onde isso levou. Anos de raiva direcionada à pessoa errada. Ricardo desabou na cadeira, os papéis caindo de suas mãos. Eu desperdicei anos. Anos planejando, odiando. Sim, Helena disse, sua voz dura. E me machucou profundamente no processo. Você me fez questionar tudo sobre mim mesma, minha capacidade de julgar caráter, minha própria dignidade. Helena, Ele começou, mas ela o cortou. Não, você não tem direito de se desculpar comigo. Não agora. Talvez nunca. Ele assentiu, aceitando. Então, por que estou aqui? Para ser humilhado? Está aqui porque estamos te oferecendo uma saída. Maurício disse. Uma chance de recomeçar. Ricardo olhou para Maurício com desconfiança. Que tipo de saída? Maurício abriu uma pasta. Seu Antônio está disposto a pagar por tratamento psicológico para você. 6 meses em uma clínica especializada em traumas e vícios comportamentais. Além disso, ele tem contatos em Porto Alegre. Uma firma de advocacia que está procurando associados. Se você completar o tratamento e quiser recomeçar, há uma posição esperando por você lá. Por que ele faria isso? Ricardo perguntou, olhando para mim com olhos vazios. Porque eu vi o que aconteceu com seu pai quando ele não teve ajuda. E porque, apesar de tudo, eu não quero que você siga o mesmo caminho. Isso é culpa? Você se sente culpado pelo que aconteceu com meu pai? Não, mas sinto compaixão por um jovem que desperdiçou anos de sua vida lutando contra fantasmas. E sinto responsabilidade em quebrar esse ciclo. Ricardo ficou em silêncio por vários minutos. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada. Eu machuquei tantas pessoas. A mãe de vocês, Helena, você, Sr. Fonseca, até minha própria mãe. Sim, machucou, Helena disse. E nenhuma quantidade de tratamento vai apagar isso. Mas talvez impeça você de machucar mais pessoas no futuro. Eu não mereço essa ajuda. Provavelmente não, eu concordei. Mas estou oferecendo mesmo assim, com uma condição. Qual? Você para com os rumores sobre minha empresa. Você retira qualquer processo que esteja considerando. E você desaparece de nossas vidas. Completamente. Se aceitarmos ajudá-lo, não queremos saber de você novamente. Ricardo olhou para Helena mais uma vez. Você concorda com isso? Sim. Ela respondeu sem hesitar. Você precisa de ajuda, Ricardo.
Mas eu não posso ser parte da sua jornada de cura. Você me machucou demais para isso. Ele assentiu, aceitando. Então eu aceito. Não porque acho que mereço, mas porque estou cansado. Cansado de estar com raiva, cansado de planejar vingança, cansado de ser essa pessoa. Maurício empurrou alguns papéis pela mesa. Assine aqui. É um acordo de confidencialidade e não contato. Você não pode falar publicamente sobre a família Fonseca e não pode tentar contatar Helena de forma alguma. Ricardo assinou sem ler completamente, sua mão tremendo levemente. A clínica está esperando você amanhã. Maurício continuou. Fernando vai te buscar às 9 da manhã e te levar até lá. Está em um lugar tranquilo no interior, longe de tudo. Use esse tempo para realmente pensar sobre quem você quer ser. Ricardo se levantou lentamente, parecendo carregar o peso do mundo em seus ombros. Na porta, ele se virou uma última vez. Helena, eu sei que não significa nada agora, mas naqueles 6 meses houve momentos, breves momentos onde eu esqueci por que estava fazendo tudo aquilo. Momentos onde sua risada ou seu sorriso me faziam esquecer o plano. Não foi tudo falso. Partes muito pequenas, mas não foi tudo mentira. Helena não respondeu, apenas olhou para ele com olhos secos. Eu entendo, Ricardo disse. Adeus, Helena. Espero que você encontre alguém que te ame da forma que você merece. E então ele saiu. E eu soube que nunca mais o veria. Os meses seguintes foram de reconstrução. Helena mergulhou no trabalho com uma dedicação que me preocupava às vezes, mas Maurício me assegurava que era parte de seu processo de cura. Ela estava reconstruindo sua confiança, sua sensação de controle sobre a própria vida. Ela também começou terapia, 3 vezes por semana inicialmente, depois reduzindo para 1 vez. Eu percebia mudanças sutis nela. Ela sorria mais facilmente, mas também estabelecia limites mais firmes. Ela não aceitava desculpas de mim ou de qualquer pessoa. Um dia, cerca de 3 meses depois de Ricardo ter ido embora, ela chegou em meu escritório sem marcar hora. Papai, precisamos conversar sobre algo. Meu coração apertou, temendo más notícias. O que aconteceu? Nada aconteceu. Mas estive pensando muito nas últimas semanas, na terapia, sobre tudo o que aconteceu. E percebi algo. O quê? Que você também precisa de terapia. Fiquei surpreso. Eu? Por quê? Papai, você carregou a culpa sobre Paulo Mendes por anos, mesmo não sendo culpado. Você construiu uma vida inteira baseada em proteger a mim e a memória da mamãe, mas nunca parou para processar sua própria dor. Você nunca realmente lidou com a morte dela. Suas palavras me atingiram como um soco. Helena, Não, deixe-me terminar. Eu te amo, papai. E sou grata por tudo que você fez por mim. Mas você precisa viver para você também. Quando foi a última vez que você fez algo só porque queria, não porque ia beneficiar a empresa ou a mim? Pensei por um longo momento e percebi que ela estava certa. Não sei. Exatamente. Então aqui está o que vai acontecer. Você vai começar terapia. Vai tirar férias de verdade, não viagens de negócios disfarçadas. E vai parar de viver apenas através de mim. Essas são ordens? Perguntei com um sorriso pequeno. Sim, considere uma intervenção de amor. Porque você salvou minha vida, papai. Agora é hora de salvar a sua. Comecei terapia na semana seguinte. Foi difícil no início. Abrir-me para um estranho sobre medos e inseguranças que eu havia enterrado por décadas. Mas aos poucos, comecei a entender padrões em meu comportamento. Como eu usava trabalho para evitar sentir, como minha necessidade de controle vinha de ter perdido Mariana tão cedo, como meu medo de perder Helena me fazia às vezes sufocá-la. Também comecei a fazer mudanças. Promovi Helena para diretora de operações, dando-lhe autoridade real na empresa. Contratei um CEO externo para gerenciar o dia a dia, algo que eu nunca havia considerado antes. E pela primeira vez em décadas, tirei férias. Reais, sem trabalho, apenas eu e a natureza em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Foi lá, sentado em uma varanda rústica assistindo o pôr do sol,
que realmente processei tudo o que havia acontecido. A traição de Ricardo, a quase perda de Helena, as revelações sobre Paulo. E percebi que, de forma estranha, tudo aquilo havia sido necessário. Necessário para quebrar padrões, para forçar mudanças, para trazer verdades à superfície. 6 meses depois do último encontro com Ricardo, recebi um envelope pelo correio. Não havia remetente, apenas meu nome escrito em letra elegante. Dentro, havia uma única carta. Senhor Fonseca, estou escrevendo esta carta do meu novo apartamento em Porto Alegre. Comecei na firma de advocacia há 2 meses e, pela primeira vez em anos, sinto que estou construindo algo real. A clínica foi transformadora, dolorosa, mas necessária. Passei 6 meses confrontando verdades sobre mim mesmo que havia passado uma vida inteira evitando. Sobre meu pai, sobre o que fiz, sobre quem eu me tornei. Não estou escrevendo para pedir perdão. Eu não mereço. Estou escrevendo para agradecer, por me dar uma saída quando eu merecia apenas consequências, por ver em mim uma possibilidade de redenção quando eu só via uma pessoa quebrada. Também quero que saiba que procurei minha mãe. Tivemos longas conversas sobre meu pai, sobre suas escolhas, sobre como o amor pode nos cegar para as falhas das pessoas. Estamos reconstruindo nosso relacionamento, lentamente. Quanto a Helena, não vou fingir que não penso nela. Penso todos os dias. Nas risadas, nos momentos bons, e especialmente nos momentos ruins onde eu escolhi a crueldade ao invés da honestidade. Ela merece tudo de bom que a vida pode oferecer, e espero que ela encontre isso. Você foi mais generoso comigo do que eu merecia. Espero um dia poder passar isso adiante. Ajudar alguém da forma que você me ajudou. Com gratidão e remorso, Ricardo. Dobrei a carta e a guardei. Não mostrei para Helena. Ela estava seguindo em frente, e não havia necessidade de revolver o passado. Mas guardei a carta como lembrete. Lembrete de que pessoas podem mudar, de que compaixão às vezes vale mais do que justiça, e de que o ciclo de vingança precisa ser quebrado por alguém. Foi nessa época que algo inesperado aconteceu. Helena começou a sair com alguém. Ela me contou num domingo durante nosso almoço semanal, uma tradição que havíamos retomado. Papai, conheci alguém. Meu instinto imediato foi entrar em modo protetor, mas respirei fundo. Conte-me sobre ele. É ela, na verdade. Isabela. Você se lembra dela? Minha amiga de infância. Lembrei-me vagamente. Uma menina quieta que sempre estava por perto quando Helena era jovem. Sim, acho que sim. Bem, nos reconectamos alguns meses atrás. Ela me ajudou muito depois de tudo que aconteceu com Ricardo. E... Papai, ela sempre gostou de mim, desde que éramos crianças. Mas nunca disse nada porque sabia que eu gostava de homens. E agora? Agora eu não sei o que eu sou, mas sei que quando estou com ela, me sinto segura, respeitada, vista. E isso é mais do que eu sentia com Ricardo mesmo antes de descobrir a verdade. Peguei a mão dela pela mesa. Helena, tudo que eu quero é sua felicidade. Se Isabela te faz feliz, então eu a apoio completamente. Você tem certeza? Eu sei que você sempre imaginou me levando ao altar para se casar com um homem, ter netos. Eu imaginei te levando ao altar para se casar com alguém que te ama e te respeita. O gênero dessa pessoa é irrelevante. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Obrigada, papai. Quando eu posso conhecê-la? Propriamente quero dizer? Que tal semana que vem? Jantar em casa? Perfeito. Quando Isabela veio para jantar na semana seguinte, eu a reconheci imediatamente. Ela havia crescido, claro, mas ainda tinha aquele jeito gentil, aqueles olhos que olhavam para Helena com adoração pura. Durante o jantar, observei como elas interagiam. Isabela perguntava antes de tocar Helena. Ela ouvia atentamente quando Helena falava. Ela não tentava impressionar ou dominar a conversa. Ela era simplesmente presente. Então, Isabela, eu disse enquanto tomávamos café após o jantar. Ouvi dizer que você conhece Helena há muito tempo. Desde que tínhamos 7 anos, Senhor Fonseca.
Ela bateu em um menino que estava me intimidando no playground. Fomos inseparáveis desde então. E você sempre gostou dela? Isabela corou, mas não desviou o olhar. Sempre. Mas ela era minha melhor amiga, e isso sempre foi mais importante do que meus sentimentos. Ainda é. Mas agora vocês estão juntas. Agora Helena decidiu me dar uma chance. E eu prometo a você, Sr. Fonseca, que nunca vou desperdiçá-la. Eu vi o que Ricardo fez a ela. Vi como ela sofreu. Eu nunca faria isso. Olhei nos olhos dela e vi sinceridade absoluta. Acredito em você. Os meses se transformaram em um ano. A vida encontrou um novo ritmo, mais tranquilo, mais saudável. Helena floresceu em seu relacionamento com Isabela, e eu aprendi a soltar as rédeas, a confiar no julgamento de minha filha. A empresa prosperou sob a nova estrutura de gestão. Com um CEO experiente cuidando das operações diárias, eu pude focar no que realmente gostava: estratégia de longo prazo, em mentorar jovens empresários, em retribuir a comunidade empresarial que me ajudou a construir minha fortuna. Comecei a dar palestras em universidades, compartilhando não apenas histórias de sucesso, mas também os erros, as decisões difíceis, as consequências não intencionais. Falei sobre Paulo Mendes e Ricardo, usando a história como exemplo de como transações comerciais afetam vidas reais, e como responsabilidade empresarial vai além do que está escrito em contratos. Foi após uma dessas palestras na Fundação Getúlio Vargas que um jovem se aproximou. Ele tinha cerca de 25 anos, olhos determinados, e algo em sua postura me lembrou de mim mesmo décadas atrás. Senhor Fonseca, meu nome é Bruno. Sua palestra foi reveladora. Especialmente a parte sobre Paulo Mendes. Obrigado. É uma história difícil de contar, mas importante. Meu pai está passando por algo similar agora. Empresa em dificuldades, ofertas de compradores que parecem vantajosas, mas têm letras miúdas. Ele está considerando vender, mas estou preocupado que ele não entenda todas as implicações. Olhei para o jovem, vendo uma oportunidade de transformar as lições do passado em algo construtivo. Qual é o nome da empresa dele? Rodrigues Construções. É pequena. Apenas 20 funcionários, mas é o trabalho de vida dele. Diga a seu pai para me ligar. Vou revisar qualquer oferta que ele esteja considerando. Sem custo. Considere um serviço comunitário. Os olhos do jovem se encheram de lágrimas. Senhor Fonseca, eu não sei como agradecer. Me agradeça garantindo que, se um dia você estiver na posição de ajudar alguém, você o faça. É assim que quebramos ciclos. Nos meses seguintes, ajudei o pai de Bruno a navegar pelas ofertas, identificando cláusulas problemáticas, negociando termos mais justos. A empresa acabou sendo vendida por um valor justo, e o pai de Bruno conseguiu se aposentar com dignidade. Mas mais do que isso, Bruno me procurou depois pedindo mentoria. Ele queria entrar no mundo dos negócios, mas fazer diferente, fazer melhor. Aceitei mentorá-lo, e ele se tornou uma presença regular em minha vida, lembrando-me constantemente de por que o que aconteceu com Ricardo não poderia se repetir. Foi em uma noite de dezembro, quase 2 anos depois de tudo o que havia acontecido com Ricardo, que Helena fez um anúncio durante nosso jantar semanal. Papai, Isabela e eu vamos nos casar. Senti uma onda de emoção me atingir. Alegria, certamente, mas também um eco de dor do casamento que nunca aconteceu. Helena percebeu. Papai, eu sei o que você está pensando, mas isso é diferente. Completamente diferente. Eu sei, minha filha. Estou feliz. Genuinamente feliz. Isabela segurou a mão de Helena sobre a mesa. Senhor Fonseca, nós queríamos perguntar, você nos daria sua bênção? E estaria disposto a levar Helena ao altar? As palavras que eu havia dito a Ricardo 2 anos antes ecoaram em minha mente. Mal posso esperar para levar minha filha ao altar. Então, havia sido para a pessoa errada. Agora era para a pessoa certa. Seria a maior honra da minha vida. Respondi, minha voz embargada. O planejamento do casamento foi completamente diferente desta vez. Não havia pressa, não havia ostentação desnecessária. Helena e Isabela queriam algo íntimo,
significativo, com apenas as pessoas que realmente importavam. Escolheram casar na primavera, em um jardim botânico que Helena adorava desde criança. Seriam apenas 50 convidados, cerimônia ao ar livre, recepção simples, mas elegante. Participei de cada passo do planejamento, mas desta vez sem ansiedade. Havia alegria pura em ver minha filha planejar seu futuro com alguém que a amava verdadeiramente. Uma semana antes do casamento, Helena me pediu para almoçar. Apenas nós dois. Fomos a um pequeno restaurante italiano que costumávamos frequentar quando ela era adolescente. Papai, tem algo que preciso te dizer antes do casamento. Meu coração disparou. Memórias de conversas difíceis inundando minha mente. O que é? Eu te perdoei. Perdoou por quê? Por tudo. Por esconder a investigação sobre Ricardo. Por ser superprotetor. Por construir uma vida tão focada em mim que você esqueceu de viver a sua própria. Eu te perdoei por tudo isso. Helena, deixe-me terminar. Eu te perdoei porque entendo agora que tudo veio de amor. Amor pode ser imperfeito, pode errar, mas continua sendo amor. E o seu amor por mim nunca esteve em questão. Lágrimas começaram a cair dos meus olhos. Obrigado, minha filha. Mas tem mais, eu também preciso que você me perdoe. Te perdoar por quê? Por te culpar pela situação com Ricardo, por dizer que foi sua culpa que a família dele foi destruída. Eu estava com raiva e magoada e disse coisas injustas. Você não foi responsável pelas escolhas de Paulo Mendes, assim como não foi responsável pelas de Ricardo. Você estava processando um trauma. Não há nada a perdoar. Ainda assim, preciso ouvir você dizer. Peguei as mãos dela pelas mesas. Eu te perdoo, Helena. Completamente. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos. Anos de dor e mal-entendidos finalmente sendo postos para descansar. Isabela me faz feliz, papai. De uma forma que eu não sabia ser possível. Eu vejo isso, ela é especial. Ela é. E sabe o que é mais estranho? Parte de mim é grata pelo que aconteceu com Ricardo. Fiquei surpreso. Grata? Não pelo que ele fez, mas pelo que aquilo me ensinou. Sobre mim mesma, sobre o que eu realmente quero em um parceiro, sobre a diferença entre paixão intensa e amor genuíno. Se não tivesse passado por aquilo, talvez nunca tivesse reconhecido o que tenho com Isabela. Essa é uma perspectiva muito madura. É o que a terapia faz com você. Ela sorriu. Me ensina a encontrar significado até nas piores experiências. O dia do casamento amanheceu perfeito. Céu azul sem nuvens. Temperatura amena. Uma brisa suave que fazia as flores do jardim botânico dançarem levemente. Eu estava no quarto que haviam reservado para nós nos prepararmos, ajustando minha gravata pela 5ª vez, quando Helena entrou. Ela estava deslumbrante em um vestido branco simples, cabelos soltos, um sorriso radiante no rosto. Pronto, papai. Olhei para minha filha, esta mulher forte e resiliente que eu havia criado, e senti orgulho imenso. Mais do que pronto, minha filha. Ofereci meu braço, e caminhamos juntos para o jardim onde os convidados esperavam. A música começou, e começamos nossa caminhada pelo corredor de pétalas de rosas. Cada passo era significativo. Cada passo era uma jornada, não apenas pelos metros até o altar, mas através de anos de alegrias e dores, triunfos e derrotas, perdas e recomeços. Vi Isabela esperando no altar, lágrimas escorrendo por seu rosto ao ver Helena se aproximar. Vi os amigos e familiares de ambas, rostos sorridentes, alguns chorando de alegria. Vi Maurício, meu fiel amigo, que havia estado ao meu lado durante toda a aprovação com Ricardo. E por um breve momento, vi Mariana. Não literalmente, claro, mas senti sua presença, seu orgulho, sua aprovação. Ela estaria feliz hoje. Quando chegamos ao altar, o celebrante perguntou: quem apresenta esta mulher para se casar? Eu apresento. Respondi, minha voz firme apesar das lágrimas. Com todo o amor e orgulho que um pai pode ter. Coloquei a mão de Helena na de Isabela e dei um passo atrás. E enquanto assistia as duas trocarem votos, promessas de amor e lealdade, senti paz completa. Esta era a redenção. Não apenas para mim, mas para todos nós.
Helena havia encontrado amor verdadeiro após traição. Eu havia aprendido a soltar, a confiar, a viver além do trabalho. Ricardo, onde quer que estivesse, estava construindo uma nova vida. Os ciclos haviam sido quebrados. As feridas estavam cicatrizando. E o amor verdadeiro e incondicional havia prevalecido. Quando elas se beijaram, selando sua união, todos aplaudiram. E eu, Antônio Fonseca, um homem que havia construído um império, mas quase perdeu o que realmente importava, chorei lágrimas de alegria pura. Durante a recepção, Helena me puxou para uma dança pai e filha. Enquanto girávamos suavemente ao som de uma música que Mariana adorava, ela sussurrou em meu ouvido: "Obrigada, papai, por tudo. Por me proteger, por me desafiar, por me deixar crescer e por estar aqui hoje. Não há lugar no mundo onde eu preferiria estar, minha filha. E papai, aquela frase que você disse a Ricardo sobre mal poder esperar para me levar ao altar? Sim, você finalmente conseguiu. E valeu a pena esperar pela pessoa certa." Sorri, apertando-a em meus braços. Sim, valeu. Mais tarde naquela noite, quando a festa estava terminando e os convidados começavam a se despedir, fiquei sozinho por um momento no jardim, olhando para as estrelas. Meu telefone tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Vi as fotos do casamento nas redes sociais. Helena parece feliz. Você fez bem em me parar. Obrigado por isso. R. Olhei para a mensagem por um longo momento. Depois a deletei. Alguns capítulos precisavam ser fechados completamente. Voltei para a festa, para minha filha e sua nova esposa, para os amigos e a família. Voltei para a vida que eu havia quase perdido por estar obcecado com proteção ao invés de conexão. E pela primeira vez em muito tempo, talvez desde que Mariana havia partido, senti-me completo. A história não havia terminado como eu esperava. Havia sido mais dolorosa, mais complexa, mais transformadora. Mas no final, todos nós havíamos encontrado nosso caminho. Helena tinha seu amor verdadeiro. Ricardo tinha sua chance de redenção. E eu tinha aprendido a lição mais importante de todas, que amar significa às vezes deixar ir, confiar e aceitar que não podemos controlar tudo. Enquanto observava Helena e Isabela dançarem sob as luzes do jardim, cercadas por amor e alegria, soube que finalmente havia feito certo. Não tinha sido a jornada que planejei, mas tinha sido exatamente a jornada que precisávamos. E isso, no final, era tudo que importava. Se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele a história continua com reviravoltas como você nunca viu antes.